Pense com a sua própria cabeça, não com a cabeça dos outros. E com esta frase começa mais um Neurotônico. Hoje vamos falar sobre política, um assunto que eu gosto bastante e vocês também. Hoje com meu amigo aqui, Juan Carlos, seja muito bem-vindo, do Ranking dos Políticos. Bom, muito obrigado, Yuri. Mais uma vez estar aqui com vocês. É uma honra poder falar um pouquinho tanto do panorama, tanto do ranking dos políticos, enfim. Estamos aqui para abordar todos os assuntos inerentes à política brasileira. E o Juan, que já veio aqui no podcast Tudo em Mente, ele é cientista político e um dos idealizadores do Ranking dos Políticos, não é isso, Juan? Exatamente. Mestre em gestão pública e diretor-geral do Ranking dos Políticos. Vamos lá. Juan, vamos trocar uma ideia sobre o cenário político atual brasileiro, né, que anda bastante conturbado, digamos assim, quando não esteve, né? Mas, enfim, me fala um pouco acerca da reforma tributária, tá? Como é que está o andamento disso, da reforma tributária? A gente teve alguns vetos e resoluções. Conta um pouco pra gente. Bom, a reforma tributária ela já vinha sendo discutida há alguns anos, né? Então, ano passado nós tivemos ali a aprovação dentro do Congresso Nacional de um texto relatado na Câmara dos Deputados pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, no Senado pelo senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. O texto foi sancionado pelo presidente Lula, só que nós temos um texto principal que necessita ainda de algumas partes acessórias, né, para regulamentar, enfim, essa reforma. Nós temos ali o texto principal que já dá as diretrizes de um novo segmento tributário para o Brasil, mas agora falta algumas definições. Então, está se definido nesse momento o que entra na cesta básica nacional, quais são os meandros da tributação dentro do Brasil. Então, nós temos ali algumas frentes parlamentares que estão debatendo essas temáticas mais a fundo. Então, temos ali a frente do empreendedorismo, a frente de comércio e serviços, cada frente debatendo dentro do seu escopo como se dará essa regulamentação. O ministro Fernando Haddad, então, ele prometeu que vai enviar 2 textos de regulamentação ao Congresso Nacional na próxima semana para, enfim, dar seguimento a essa regulamentação da reforma tributária e cessar o assunto de vez. A cesta básica, ela está em questão, está sendo questionada em que sentido? Eles estão querendo isentar a cesta básica? Como é que é? Nós temos um problema hoje no Brasil onde nós temos ali bombom, por exemplo. Bombom, ele já não é mais bombom. O bombom, se vocês olharem ali na embalagem, ele vem com wafer. Exatamente, como wafer. Da mesma forma, se você vai numa rede de fast food e compra sorvete, você não tem lá sorvete discriminado. Você vê um outro produto que é similar a sorvete, mas não tem sorvete. E por que essa discriminação? Por conta da tributação. Então, hoje no Brasil, a gente tem esse manicômio tributário, onde um produto diz que é outro para poder pagar menos tributo. Então, exato. E nesse momento que se debate dentro da cesta básica nacional é o que de fato se encaixa dentro da cesta básica nacional. Nós temos ali um debate até sobre os produtos superprocessados, né, os ultraprocessados. Então, nugget, por exemplo, ele entra dentro da cesta básica nacional. É um debate que está incorrendo nesse momento. Olha só! Exato. Todos merecem nuggets. Pois é. Encaixa na cesta básica nacional? Não encaixa da cesta básica nacional? É um debate que está posto e o Congresso Nacional está fazendo. Entendi. Olha, a gente tem no Brasil, falando em manicômio, nós temos 92 tributos vigentes, se eu não me engano, né? No total. E aí inclui federal, estadual, municipal, taxas e contribuições. Realmente, e uma coisa que eu acho que é muito negativa é que o brasileiro não sabe exatamente quanto de imposto ele paga. Então, por exemplo, a gente sabe que quando você vai nos Estados Unidos, né, quando você compra qualquer coisa, o preço da gôndola é $100. Mas você sabe que você paga aquela taxinha, pelo menos em Miami e Orlando, é 7%, 7,5%. Então, no caixa, você paga $107, que é a taxa ali que você paga no caixa. Então, se o brasileiro soubesse que aquele arroz que ele está comprando, sei lá, por R$40, R$20 é imposto, ou pelo menos R$15 é imposto, e você paga isso na boca do caixa, eu acho que seria até mais inteligente do brasileiro entender que a carga tributária ela é realmente elevada e que o brasileiro precisa ter consciência disso. Você acha que, então, que talvez a classe política, não sei nem se o legislativo ou o executivo, não faz um esforço para tentar tornar as coisas mais claras para o brasileiro? Talvez colocar esse véu sobre o brasileiro seja algo benéfico para o governo? Você sabe, Yuri, nós estivemos em Porto Alegre, nós, Ranking dos Políticos, estivemos em Porto Alegre na última semana no Fórum da Liberdade.
para apresentar justamente um manifesto que fizemos dentro do ranking dos políticos, preconizando o fim dos impostos, né, o fim do aumento dos impostos. O nome do manifesto é Chega de Mais Impostos. Nós já temos ali cerca de 20 mil assinaturas da sociedade civil. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e o deputado federal Marcel Van Hatten foram os primeiros signatários. E nós afirmamos muito claramente, são 147 dias que a sociedade brasileira paga de impostos ao longo do ano. 147 dias. Caramba. Ou seja, pois é. Quase metade, hein? Exato. É um número muito alto e muito expressivo de tempo que o brasileiro paga de imposto. E isso, observando mundialmente, se a gente for comparar com outros países, o Brasil está em disparada, né? A gente paga o equivalente a impostos a países nórdicos e a gente tem retorno de impostos a países subdesenvolvidos, né? Então, aquilo que a gente paga, a gente não tem de volta. Isso a classe política ela já está observando. A gente vê que não se pode mais gastar mais daquilo que arrecada, então o governo já está ciente de que não pode obter mais ganhos através do aumento de imposto. Por isso que o governo hoje ele está buscando déficit zero, né? O ministro Fernando Haddad ele tem seguido essa meta para atingir as metas dentro do arcabouço fiscal de obter o déficit zero. Ou seja, você não gasta mais do que aquilo que arrecada, como se fosse dentro de casa. Tem sua casa, você não pode gastar mais daquilo que você ganha. Ponto. Assim que o governo está preconizando fazer. Só que isso é muito difícil, né? Então, como fazer isso sem aumentar imposto? Então, o governo tem que fazer reformas, o governo tem que cortar na carne, diminuir o seu tamanho. E aí é o grande desafio para o governo que temos, um governo que preconiza naturalmente um aumento de Estado, mais concursos públicos. Então essa dicotomia é o que está posto no debate público hoje. Você acredita que, por exemplo, as pessoas não percebem o quanto de imposto que ela paga e como isso encarece a vida? A pessoa ela paga imposto na hora de receber o seu salário assalariado. Paga imposto na hora de receber o salário, paga imposto na hora de comprar as coisas. Paga imposto em tudo. Aí tem a volta do DPVAT também, tudo. Às vezes as pessoas não percebem que muitas vezes o brasileiro, de modo geral, tem uma vida considerada miserável muito por conta da alta carga tributária. As pessoas têm uma vida... Olha o ciclo maluco que existe. A pessoa tem uma vida miserável. Por exemplo, uma pessoa que trabalha no trabalho braçal, que não ganha muito. Então, ela trabalha, paga as contas ali, os boletins, de vez em quando compra alguma coisinha. Entendeu? É essa a vida dela. Aí ela pensa o quê? Então eu acho que de repente o governo poderia ajudar mais. Então eu poderia de repente entrar no plano do governo, de benefício do governo, talvez um Bolsa Família, alguma coisa assim, né? Se for o caso daquela família. Só que para cair no bolso desse trabalhador, saiu do bolso dele de alguma forma, né? Então eu acho o seguinte, de repente se você tiver uma redução geral de carga tributária, o seu salário, que hoje não é muito, ele vai poder comprar mais. A gente não vai ficar tão refém da inflação. E as pessoas muitas vezes não enxergam isso. Não mesmo. O brasileiro, ele naturalmente já nasce acostumado a pagar esse tanto de imposto e por vezes não se dá conta do tamanho de imposto que paga. Você veja, se nós, enquanto associação sem fins lucrativos, se a gente recebe uma doação, a gente tem que pagar imposto, ITCMD. Então até para doação a gente tem que pagar imposto. Dentro de casa, absolutamente tudo se paga imposto. E o brasileiro não se dá conta por vezes. 147 é um número muito expressivo de dias que a gente tem que pagar imposto. E o impostômetro cada vez aumentando mais. E o governo retomando. Você citou o DPVAT, foi aprovado o retorno do DPVAT essa semana na Câmara dos Deputados. Então, até quando nós vamos aguentar esse aumento de carga tributária, essa forma escorchante do Estado nos absorver? Então, é necessário que a classe política ela se atente a isso. Acredito que cada vez mais, pelo menos dentro do Congresso Nacional, os parlamentares eles estão despertando para essa situação de diminuição da carga ou de cortar na carne, de fazer reformas, né? A reforma administrativa, por exemplo, ela vem cada vez mais sendo debatida. Como seria a reforma administrativa, para quem não conhece isso? A reforma administrativa seria basicamente diminuir a máquina pública. Ou então, vejamos, nós temos hoje um Estado muito grande, nós temos um Estado paquidérmico, nós temos uma quantidade expressiva de funcionários públicos que muitas vezes alguns órgãos nem comportam. Tem órgãos que funcionários têm que trabalhar de manhã e outros à tarde, em turnos diferentes, porque não comporta o tanto de gente que tem. Por outro lado, nós temos órgãos que têm funcionários de menos.
de uma forma geral, é um manicômio de gestão pública, né? A reforma administrativa ela viria justamente para trazer a meritocracia dentro do serviço público, então os funcionários públicos seriam avaliados dentro de uma métrica muito específica e também já preconizando o fim da estabilidade, né? O fim da estabilidade, mas a partir de um certo tempo. Se o funcionário cumprir os pré-requisitos, ok, ele cumpre, ganha a sua estabilidade. Se ele não cumprir, ele está fora. Então não é aquilo do passou, entrou, fica lá ad eternum, né? E aí aquela acomodação e o Estado cada vez maior. Então seria uma forma do Estado brasileiro ele cortar na carne e diminuir e, além de tudo, melhorar a sua gestão. Hoje é fato, o governo brasileiro ele é muito grande. A gente precisa fazer alguma forma de diminuição. A reforma administrativa viria justamente para contribuir com essa situação. Voltando a falar da reforma tributária, como é que seria, de modo geral, como é que tá, porque a gente sabe que vai passando por modificações. Hoje essa proposta ela inclui a implementação de novos impostos ou a eliminação de impostos existentes? Ou seja, é uma concentração de impostos ou realmente cortar ali um número geral de impostos, deixar só alguns? Como é que está isso? Bom, quando a gente fala da situação tributária brasileira, como eu disse, é um verdadeiro manicômio. Então, o que acontece? Nós eliminamos alguns poucos impostos, alguns poucos foram cortados, alguns outros mudaram de nomes e alguns foram unificados. Essa é a verdade. O que houve ali foi uma grande aglutinação de impostos, né? Eles foram unificados e ali vai ficar dentro da CBS, mas o Brasil dificilmente ele vai cortar. Hoje, a nossa taxa de carga tributária deve ficar ali entre 27% e 31%. Mas a bem da verdade é que nem o governo federal sabe ainda. Exatamente. Não se sabe. Não se sabe ainda qual será o percentual ali da carga tributária que vai ser a carga brasileira. Mas deve ficar entre 27% e 31%. A gente não sabe eu o certo. acho isso alto pra caramba, cara. Mas enfim, é melhor do que já tá hoje, né? Muitos produtos certeza. Têm mais de 50% de imposto. Só de sabermos que imposto a gente está pagando já é um grande facilitador, porque hoje, a bem da verdade, a gente tem um calhamaço de impostos e a gente não sabe bem ao certo aquilo que a gente paga, aquilo que a gente não paga. Como eu disse, até o bombom não sabe, ele tem um problema de existência. O que eu sou? O que eu sou, afinal? O que eu sou? Para onde vou? O próprio bombom não sabe para onde vai. Então, o brasileiro vai nessa mesma toada. Só de sabermos aquilo que a gente está pagando já é um grande facilitador, além de trazer segurança jurídica para o Brasil. Se a gente traz segurança jurídica para o Brasil, os grandes empresários sabem aquilo que eles estão pagando, você tem um atrativo do empresariado mundial para o Brasil. Você mostra que o Brasil é um país seguro juridicamente para se investir. Então também tem ali um potencial de investimento dentro do país. Eu li em algum lugar, nos últimos dias, acerca da questão da segurança jurídica, que parece que a impressão acerca da segurança jurídica do Brasil decaiu aos olhos do mundo nos últimos meses, né? Na época da gravação desse vídeo, nós estamos em abril de 2024. Aqui você acredita que se dá esse fato, esse fenômeno? Vamos fazer uma viagem no tempo, voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar ali para os idos de 2015. 2015, o Brasil tinha acabado de receber a Copa do Mundo e preconizava já receber as Olimpíadas, né? Mas ao mesmo tempo nós tínhamos aqui um verdadeiro caos. Um caos de segurança jurídica. A todo momento nós tínhamos ali a redução da conta de energia elétrica na marreta, que isso depois causou um aumento gigante. Enfim, o Brasil vivia um caos de segurança jurídica. E o que aconteceu? Nós afastamos e afugentamos investimentos externos e o Brasil decaiu economicamente, o que culminou até no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Quando o presidente Michel Temer assume o governo, nós tivemos ali a reforma trabalhista, já preconizamos a reforma da Previdência, já se discutia a reforma tributária, a reforma da Previdência foi aprovada no governo Bolsonaro, mas veja, tivemos o teto de gastos, então o Brasil ele já deu algum teor reformista para garantir uma segurança jurídica para atração também de investidores e dizer que o Brasil é um país seguro para se investir. O que acontece nesse momento? Essas reformas, teto de gastos, esteve em risco. Foi votado ali a questão do arcabouço fiscal, que nem a gente não sabe bem ao certo como vai funcionar ou se tem funcionado. O governo tem falado em déficit zero, o que não tem ocorrido na prática. Nós fizemos a capitalização da Eletrobras, né? Então a Eletrobras ela sai da mão do Estado e vai para iniciativa privada. Mas aí entra o novo governo que já fala, não, agora nós queremos tomar de volta a Eletrobras. Isso tudo vai afugentando investidores e vai mostrando que o Brasil ele é um país instável. Se o Brasil é um país instável, isso mostra que
não é um país seguro para se investir. Naturalmente, a gente afugenta economistas e investidores que querem aportar dinheiro aqui e capital. E quando a gente diz aportar dinheiro e capital, é geração de empregos, são novos postos de trabalho sendo gerados. Então, economicamente, isso é muito ruim para o país. Esse ar reformista, pelo contrário, para se desfazer as reformas que tivemos, é muito perigoso para a saúde fiscal do Brasil. Entendi. Falando em liberdade e segurança jurídica, recentemente você esteve no Fórum da Liberdade, que foi em Curitiba, certo? Porto Alegre. Foi em Porto Alegre. Isso, foi em Porto Alegre. Como que foi e qual o objetivo desse fórum? Conta um pouco assim do panorama que vocês tiveram lá. O Fórum da Liberdade ele já estava na sua 37ª edição, organizado pelo Instituto de Estudos Empresariais, lá do Rio Grande do Sul. É um ambiente maravilhoso, onde a gente debate ideias, acima de tudo, sempre com o ideal da liberdade. Esse ano foi recorde de público, teve mais de 6 mil pessoas lá dentro. Nós tivemos ali grandes palestrantes, o ex-presidente Michel Temer esteve lá, ministro Marco Aurélio Mello do STF, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, economistas, Zena Latif, Marcos Lisboa, Gustavo Franco, Mansueto Almeida. Nós do ranking dos políticos estávamos lá justamente para falar de impostos também. Nesse ano se debateu muito a questão da liberdade de expressão. O jornalista Fernando Schiller, que tem sido um grande ativista nessa questão do potencial da liberdade de expressão, foi premiado com o Prêmio Libertas desse ano e fez um discurso maravilhoso falando sobre a situação da liberdade de expressão e da censura dentro do Brasil. O ativista Michael Schellenberger, responsável também pelo Twitter Files, estava lá uma semana antes de tudo acontecer, né? Inclusive esse recente embate entre o Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes. Tudo isso floresceu lá dentro do Fórum da Liberdade. É um ambiente muito gostoso, acima de tudo, para se debater entre pares assuntos da liberdade. Por vezes a gente pode não concordar com tudo, mas assim se faz o debate democrático. A gente não precisa concordar com tudo, mas é necessário o debate, acima de tudo. E a partir do momento, a gente tira algumas conclusões. Se a partir do momento eu tenho que pensar aquilo que eu falo, inclusive diante de ti nesse momento, será que não estamos diante de uma censura velada? Com certeza. Pois é. Então, isso tudo foi posto à prova e debatemos por lá. Sabe, falando em liberdade, eu vi algumas pessoas comentando e tomando conclusões que eu vou trazer aqui, que é o seguinte: a liberdade de expressão, porque eu acho que, assim, todo ditador, todo tirano, ele não diz que é tirano. Ele fala que ele protege o povo de malvados externos para que o povo seja liberto. Ou seja, eu estou fazendo isso para o seu bem. Entendeu? Ele não fala, então, galera, eu sou um ditador, beleza? Ó, tatua na testa, ditador. Não é assim que funciona. Então, é muito fácil você virar e vender uma ideia de que a sua censura, a sua exclusão, o seu cercear direitos do outro de poder se expressar é em nome de uma causa maior, de uma benevolência, de algo assim social. Por outro lado, algumas pessoas falam, não, mas é porque tem muito discurso de ódio. Cara, o que é discurso de ódio? Se eu falar assim, eu odeio o governo Bolsonaro, eu odeio o governo Lula, isso literalmente é um discurso de ódio. E eu não posso falar isso? Eu não posso dizer que eu odeio alguma coisa? Mesma coisa, o pessoal fala assim que você questionar a urna eletrônica seria algo que ataca a democracia. Meu Deus do céu, a gente está lidando sim com um sistema eleitoral que ele aparentemente não é auditável. Aquilo ali é um voto de fé. E eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que tem maracutá, é nada disso. Mas eu estou dizendo assim, de maneira perfeitamente auditável. Tem como você saber? Não tem. Então, essa insegurança faz com que as pessoas possam desconfiar do sistema, por exemplo. E aí isso é ataque à democracia, não faz o menor sentido. Então, uma coisa que eu ouvi também foi o seguinte: quando você respeita a liberdade de expressão, significa que você permita que pessoas que você odeia falem coisas que você odeia. Porque o que você odeia, falando coisas que você odeia, o outro pode pensar o mesmo de você. E os dois podem debater. Então, não se defende liberdade com censura, com botar um esparadrapo na boca da pessoa que eu odeio. Eu acho que o ideal disso é fazer o quê? Com que tenha mais e mais debate. Então, se tem alguém que discorda do que a gente está conversando aqui,
por exemplo, você tem aí o espaço aqui embaixo da discussão dos comentários para você colocar o comentário que você quiser. E ninguém vai bloquear o seu comentário, por mais ofensivo e ridículo que eu acredito que ele seja. E claro, qualquer tipo de ofensa pode ser questionado judicialmente. Aí você tem injúria, calúnia, mas você não pode cercear a pessoa, né? Enfim, o que você pensa disso, Juan? Bom, a nossa própria Constituição é a carta magna do país e está lá na letra da lei. A liberdade de expressão está lá, garantida. Mas, voltando um pouco também na história, né? Criou-se um inquérito dentro do STF, agora são 2 inquéritos, sobre onde se diz que autoridades do país, e por isso está no âmbito do STF, estariam contribuindo para que se disseminasse fake news ou existisse uma fábrica de mentiras dentro do país. Bom, esse inquérito já rola há anos. As autoridades que estão dentro desse inquérito nunca foram mostradas a público. E todo mundo que, por vezes, fala contra determinada autoridade ou apregoa contra críticas ao próprio governo ou autoridades brasileiras, acaba sendo arrolado dentro desse mesmo inquérito. Esse inquérito hoje tem de tudo. Nós temos desde conversas privadas num grupo de WhatsApp, né, que não foram palavras que foram proferidas dentro de um grupo privado, numa rede de amigos, onde não houve ameaça ao Estado brasileiro, houve só uma conversa. Gente, conversa é conversa. Conversa é conversa. Você tá numa mesa de bar, você fala qualquer tipo de bobagem que você quiser. É a liberdade até de falar bobagem, entendeu? Exato. Senão, o que é isso? É cerceamento do pensamento. Lógico. Ou do ideal de pensamento, né? Então, existe desde uma conversa privada num grupo de empresários de WhatsApp até o próprio Elon Musk, que foi também arrolado dentro desse inquérito das ditas fake news. Então, assim, nós temos ali de tudo. É um verdadeiro carnaval e a gente não sabe para onde está indo esse inquérito, né? Todo mundo que julgam como críticos a um poder da República acabam sendo incluídos dentro desse inquérito. Exato. Então, o que temos hoje justamente é um cerceamento até da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão. Né? O que a gente pode falar, o que a gente não pode falar. Como eu te disse, a partir do momento que eu tenho que pensar se eu posso falar determinada coisa diante desse microfone aqui diante de ti, isso não é uma censura. Eu não tenho a liberdade para falar aquilo que eu gostaria, que eu não gostaria. Eu posso não concordar com absolutamente nada do que críticos ao governo podem falar ou pensadores podem falar. Eu posso não concordar com eles, mas eles têm o direito de falar. Voltaire já pregoava isso séculos atrás. E está lá na nossa Carta Magna. O direito à liberdade de expressão ele é garantido. Só que hoje nós temos esse problema hoje dentro da República, né, que vai ter que ser resolvido de alguma forma. O próprio, diante desse embate aí do Elon Musk com o ministro Alexandre de Moraes, a gente já vê algumas repercussões, até mesmo dentro do Congresso Nacional. O presidente Arthur Lira, mesmo, da Câmara dos Deputados, já afirmou que o projeto de fake news ele não vai andar da forma como estava, o projeto relatado pelo deputado Orlando Silva, onde... O que você pensa sobre isso? Porque, assim, o presidente da Câmara ele tem certo poder porque ele decide o que vai andar ou não vai andar. Mas quando ele diz não vai andar, significa o quê? Vou esperar a poeira baixar para depois fazer andar do meu jeito? Ou realmente eu estou vendo que tem uma censura... uma censura excedente? Como é que é isso? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eles têm uma concordância muito grande de que precisa haver algum tipo de regulamentação das redes sociais no Brasil, né? Em maior ou menor grau. E aí eles divergem em maior e menor grau. Existe um projeto, que é o 2630, que é o PL que cria até uma agência para poder regular as redes sociais e dizer o que pode, o que não pode, enfim, relatado pelo deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Esse projeto ele teve a urgência votada e foi aprovada. E quando a gente diz urgência, esse projeto ele passa à frente em toda a tramitação, né? Ele vai direto para o plenário para ser votado. Entendi. Então teve a urgência garantida, mas ele não tinha votos suficientes para ser aprovado. E naturalmente, dentro da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara ele só coloca para votar aquilo que ele sabe que será aprovado. Nós enquanto sociedade civil, conseguimos brecar esse projeto
esse projeto ele não foi à votação, era, na verdade, um projeto muito ruim. Né? E esse projeto ele volta aí em discussão justamente nesse embate entre o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Esse projeto volta a ser debatido, mas o presidente Arthur Lira, essa semana, ele dá um discurso e diz que esse projeto ele não sabia para onde ia. Ipsis literis foi o que o presidente Arthur Lira falou, que esse projeto não sabia para onde ia, e ele então cria um grupo de trabalho para poder debater um novo projeto sobre a regulamentação das big techs, das redes sociais. Né? E aí a gente vê, a gente tem que aguardar para ver como esse debate vai existir. É óbvio, o mundo ele já debate o que pode, o que não pode. A gente tem ali a questão da própria inteligência artificial. Então, em campanhas, por exemplo, seria muito fácil colocar o rosto de alguém fazendo algo que ele não está fazendo. O então, tal de deepface, né? O pessoal tem exato. Feito isso, né? Então, a gente não tem uma regulamentação muito exata ainda para esse tipo de ato. Mas são atos de própria calúnia, difamação, como você mesmo colocou. Né? Agora, vai ser um debate muito intenso que a gente precisa fazer e enfrentar. O Brasil ele já é um país maduro para enfrentar e naturalmente a gente vai ter que fazer justamente para combater esses deepfaces e também alguns tipos de ilações que são feitas, principalmente na Deep Web, contra autoridades ou qualquer pessoa dentro do país. Né? Entendi. Mas vamos ver como isso vai se dar. O Marco Civil da Internet, ele já não traz algumas regulamentações? Por que as pessoas querem regulamentar? Porque, assim... As pessoas temem que a internet vire uma terra sem lei. Eu temo que a internet vire uma terra sem lei, porque já é meio sem lei mesmo, mas geralmente pendendo sempre para um lado. Eu achei curioso a fala do presidente Lula recentemente, que ele fez uma palestra que ele estava falando assim, eu quero passar alguma coisa que vai ser proibido mentir no Brasil. Se você mentir, você vai ser preso. E aí os memes foram imediatos. Né? Porque aparentemente o presidente Lula ele costuma mentir com uma certa frequência, né? Ou pelo menos esqueceu o que prometeu, o que falou e no dia seguinte faz o oposto. Então, para mim, ele está se enquadrando nisso daí, porque veja bem, quando você tem uma cegueira ideológica para qualquer um dos lados, isso faz com que você dá poderes para os dois lados. Por exemplo, também percebi que o presidente Lula, recentemente, numa live que ele fez, ele deixou escapar que a polarização era positiva para eles. Aí depois ele tentou se corrigir, falou, não, porque tem que ver, não sei o que, ele deu uma corrigida. Mas por que ele deixou escapar isso? Porque, de fato, quando você tem uma polarização, onde um lado começa a odiar o outro lado, o lado que você ama, ou pelo menos o que você odeia menos, ele ganha uma carta branca para fazer o que quiser. Porque você chega um governo, por exemplo, atualmente o governo Lula, que tem feito algumas coisas que o pessoal não aprova, tem mentido em muitos momentos, de coisas que ele falava de uma hora e na outra mudou. As pessoas simplesmente não enxergam isso e acham que isso está ok. Mesma coisa com o outro lado. Né? O Bolsonaro também não cumpriu várias coisas que ele tinha prometido, etc, etc. Então, enfim, eu acho que isso é nocivo. E uma vez eu vi uma pessoa comentando que o melhor governo possível não seria nenhum dos dois polos. Nem o polo da esquerda, nem o polo da direita. Mas seria alguém que os dois polos não gostasse. Porque aí sim, esse presidente ia ser cobrado para ser presidente. O que você pensa sobre isso? Bom, aí a gente tem muitos assuntos, né? Sobre o Marco Civil da Internet, corretamente, já existe uma regulamentação no Brasil sobre a internet. O que não se tem é porque nós temos hoje uma lei antiquada, né? O Brasil, naturalmente, a gente andou tecnologicamente, né? Então, o que precisaria seria uma adequação. Por exemplo, a deepface ela não está incluída dentro do Marco Civil da Internet. Então, seria algo para se atualizar dentro da lei, né? Mas é natural. O Estado ele quer meter o bedelho sempre onde ele não tem domínio. Hoje a gente tem empresa pública que faz chip de boi. Será que o Estado é o melhor órgão para poder fazer chip de boi? Então, assim, o Estado gosta de se meter onde não deve. Entendi. Mas quanto ao governo Lula, se a gente for retomar ali George Orwell, a gente tem, na verdade, o que se preconiza é justamente a criação de um Ministério da Verdade. Né? O que pode-se ou o que não se pode dizer. Quem está correto ou quem não está correto. Né? Ou então fale aquilo que eu digo que é correto. Mas será que aquilo que eu digo que é correto é realmente correto? É um dilema que a gente vai ter que enfrentar. E enquanto sociedade brasileira, a liberdade
tem um custo muito caro. Né? O próprio PT, quando sobe ao palanque das diretas já, defendia a liberdade de expressão. Cadê essa mesma defesa da liberdade de expressão nos tempos atuais? Né? Então, assim, o discurso parece que mudou um pouco. Ao mesmo tempo, sobre a questão de uma terceira via, né? Hoje no Brasil seria muito complicado. Se a gente for olhar o pêndulo mundial, a polarização hoje, nessa toada de década de 20, né, do novo século, o pêndulo mundial ele tende para essa polarização, para onde nós olharmos no panorama mundial. A gente tem lá os Estados Unidos, nós temos um Trump e um Biden, na verdade um Trump e Partido Democrata. Né? O Biden não seria assim... A figura Joe Biden não arrasta multidões, a figura Donald Trump arrasta multidões, mas o Partido Democrata tem suas multidões. A gente tem ali, aqui na Argentina, nosso vizinho, Javier Milei, e os peronistas. Né? Nós temos na França, Macron versus Le Pen. Então, o mundo está muito polarizado. Essa década ela tem sido marcada pela polarização. E muito dificilmente o Brasil vai conseguir se livrar desses espectros de polarização. E isso ainda deve ir pelo menos para as próximas 2 eleições. A gente ainda vai ver esses 2 polos se enfrentando de forma mais enraizada. Né? E aí a gente vê como vai se dar o segmento qual caminho a humanidade vai tomar. Mas nesse momento o mundo está extremamente polarizado. Falando em governabilidade, governança do governo Lula, principalmente acerca da visão que o mundo tem. Você acredita que desde a eleição do Lula 3, né, desde a posse, né, 2023, até agora, abril de 24, você acredita que houve mudanças com relação a como o mundo enxerga o Brasil e as mudanças da política externa? Com certeza. Nós, Ranking dos Políticos, a gente tem uma área de inteligência onde fazemos pesquisas dentro do parlamento para observar tendências da política brasileira em vários aspectos. Então fizemos observâncias sobre reforma tributária, reforma administrativa, visão sobre o próprio governo Lula e fizemos mais recentemente, no mês passado, a visão dos parlamentares sobre a política externa do governo Lula. E quando a gente observa os resultados, a gente vê que é uma catástrofe a política externa do governo Lula. A bem da verdade, o presidente Lula tem perseguido o seu prêmio Nobel, que talvez seja o Nobel da Paz, que talvez seja o seu grande troféu de vida, né? Aquilo para concluir a sua carreira, e para isso foi falar ou se meter em conflitos que não eram da alçada. A gente precisa lembrar, o Brasil tem muitos problemas domésticos, acima de tudo. O Brasil vive enormes problemas domésticos. Então, ao invés de buscar resolver os problemas domésticos, foi querer se meter onde não deve, ainda se meter de uma forma errada. Então, o governo Lula vai até a Rússia para meter o bedelho ali no conflito Rússia e Ucrânia. O parlamento viu isso com extremos maus olhos. Mais recentemente, o governo, o presidente Lula, num país africano, na sua rodada de viagens à África, ele fala o que fala sobre Israel, né, e a defesa do Hamas, né, e da Palestina. Isso, mais de 70% do parlamento viu isso com extremos maus olhos. Né? Isso é até um número perigoso, porque 70% do parlamento se faz impeachment de presidente. Então, é um número muito assombroso para uma escalada de um político brasileiro. Sim. Mas ele comprou a briga, falou, não, acredito que tenha falado até sem pensar, mas depois ele e o próprio governo mantêm aquilo que falaram, né, comparando os judeus ao próprio nazismo. Foi uma fala completamente errática nesse sentido. E isso, com dados científicos, nós do Ranking mostramos que isso foi visto com extremos maus olhos dentro do parlamento brasileiro. Essa semana, nós do Ranking estivemos na Embaixada de Israel, conversamos com o embaixador de Israel, que também mostrou grandes preocupações, principalmente da aliança hoje do Brasil com o próprio Irã. Eles não enxergam motivações, o que faz o Brasil se aliar a um país como o Irã, já que o Irã não tem matéria-prima, não tem incentivo, não é um grande comprador de produtos e insumos brasileiros, e ao mesmo tempo o Irã está ameaçando atacar Israel. Então por que essa aliança repentina? Então temos aí o Brasil, historicamente o Brasil ele é um player internacional de mediação. Nós tivemos isso é uma coisa histórica, né? É histórico. Oswaldo Aranha,
grande diplomata brasileiro, ele garantiu que o Brasil fosse o primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU até hoje, por conta dessa tradição brasileira de ser o grande mediador de conflitos internacionais. Mas a partir do momento que o Brasil se coloca num lado, num polo de uma guerra ou de um conflito, a gente está comprando uma briga que inclusive não é nossa. O Brasil deveria ser mediador, não deveria ser ali um agregador de um polo ou outro. Mas o presidente Lula, tentando se colocar de alguma forma internacional, faz suas escolhas de maneira errada, à revelia do mundo. Uhum. Então é bem preocupante a nossa posição geopolítica nesse momento. Entendi. Cara, realmente eu fico assim, pensando sobre isso, porque, de fato, isso... Às vezes as pessoas pensam assim, bom, atualmente o presidente brasileiro, que é o Lula, tem esse posicionamento. Então vamos esperar o próximo, porque aí o posicionamento pode mudar. Foi o que aconteceu com o Macron com relação ao Bolsonaro. Eles romperam logo no começo, porque as ideias eram muito divergentes. E, enfim, teve várias questões menores aí nisso daí. Mas a gente não pode também esquecer a questão do nosso legado, né? O legado de ser um país que realmente é pacificador e que não costuma tomar um lado, etc., né? Por outro lado, você acredita que seria interessante que o Brasil, de repente, pudesse mudar um pouco a sua postura? Eu vou entrar nesse ponto brevemente, porque, por exemplo, a gente sabe que o falecido Enéas, ele falava sobre a mudança da postura no Brasil, né? Ele até defendia a questão da bomba atômica e tudo, que muito na época as pessoas davam risada, achavam que era um cara galhofeiro e tudo. Mas, no fundo, eu não deixo de concordar com ele na essência, no sentido de você é respeitado pelo poder ameaçador que você tem. Do tipo assim, olha, um país que não tem um exército, que não tem um poderio militar, ele dificilmente vai ser respeitado ou pelo menos temido pelos seus inimigos, ou não, né? Às vezes não tem inimigos, no caso. Pelo menos eu acho que o Brasil não tem inimigos até o momento. Mas eu acho que, de repente, a posição de liderança do Brasil poderia ser maior se ele tivesse, por exemplo, um exército mais bem equipado, uma presença militar maior, ou começasse a se posicionar de alguma forma. O que você pensa sobre isso? O Brasil, há anos, ele vem pleiteando ali uma posição, uma cadeira, um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, né? Nós temos ali um clube de países, das maiores potências, principalmente potências nucleares, dentro do Conselho de Segurança. O Brasil defende uma reforma e uma ampliação desse número de cadeiras. Essa defesa começa ali no governo Fernando Henrique Cardoso, se estende até os dias de hoje. Mas, acima de tudo, se a gente for colocar o Brasil hoje no cenário internacional, o que o Brasil... hoje, a bem da verdade, nós somos um anão diplomático. Diplomaticamente, o Brasil é muito pequeno e até irrelevante nessas questões. Mas se o Brasil pode dizer que é protagonista em algum assunto, é na temática ambiental. O Brasil, se o Brasil dá um show internacionalmente hoje, é na temática ambiental em todos os aspectos. Mas a Amazônia está sendo desmatada, mas isso está sendo feito. Mas olha, a gente tem tecnologia de prospecção de petróleo em rios e mares, sem devastação. Sem devastação. Exato. Nosso grande potencial hoje energético são as hidrelétricas, energia através do rio, né? O Brasil hoje ele tem tecnologia do agro, onde se faz até com reflorestamento, então sem prejudicar o meio ambiente. Então o Brasil hoje dá show internacionalmente na questão ambiental e tinha tudo para justamente ser um grande ator nessa temática ambiental. Uhum. Foi um caminho que ali o presidente Lula até escolheu no início do seu governo 3, né, do seu terceiro mandato, para o Brasil percorrer para se colocar diante do mundo. Ele vai até a França, inclusive, lá num show na Torre Eiffel, coloca o Brasil ali nesse debate. Trouxe a reunião da COP30 no Pará, que vai ocorrer. Reunião do G20 dos BRICS também vai ser no Brasil. O grande debate é a transição energética e, inclusive, o Congresso Nacional hoje, se nós formos olhar as pautas que estão sendo debatidas, a maior parte é de transição energética. É verdade. Então, o Brasil a gente está falando de mercado de carbono, onde projetos de mercado de carbono, onde a gente cede crédito de carbono para grandes empresas. A gente está falando do projeto do combustível do futuro, então já adotando novas tecnologias para se utilizar na questão de combustível. Hoje o Brasil ele é campeão mundial no etanol,
né? Mas a gente está falando aí de metanol verde, de hidrogênio verde, de várias formas ali de utilização também de novos combustíveis e desenvolvimento desses novos combustíveis. E quando eu digo novos combustíveis, eu também não estou dizendo só para carro, a gente está falando de querosene de aviação, a gente está falando de combustível para navios de grande porte que também podem vir e gastar menos e ter maior até efetividade nesse transporte de cargas. Então a gente está falando de comércio internacional também. Sim. Então o Brasil, nesse momento, daria um show nessa questão ambiental e se colocaria para o mundo como um grande player dentro do debate ambiental. Se a gente tem algo de bom para mostrar para o mundo, seria nessa seara. Só que, ao mesmo tempo, a gente percorrer esse caminho belicista, ou se colocando em polos de guerra, quando a gente não tem nem força expressiva para entrar numa guerra, ao meu ver, é até ridículo da parte do governo brasileiro. Não é a melhor estratégia no momento. Não, não é. De fato, não é. Você me falou agora há pouco a respeito do Lula, que a gente sabe que a popularidade dele, pelo menos em tese, caiu. Eu falo em tese porque essas pesquisas eu acho que são sempre meio tortas. Seja para um lado ou para o outro, tá? Eu não confio de modo geral. Mas, vamos lá. Saíram pesquisas recentemente, no início do ano de 2024, dizendo que a popularidade do Lula deu uma queda meio que acentuada, tá? E a gente sabe que queda de popularidade é o primeiro fósforo para você riscar um impulsivo impeachment. A Dilma só caiu primeiro, porque realmente parece que ela realmente infringiu a lei lá da responsabilidade fiscal, mas não apenas isso que causa o impeachment. Então, o impeachment não deixa de ser um instrumento político. É um instrumento constitucional, porém político. Você tem força? Vamos guardar na gaveta. Você perdeu força? Vamos tirar da gaveta. Eu acho que é assim que funciona. Só que a ideia que parece que o Lula não teme muito essa questão do impeachment, pelo menos por hora. Porque existe aí, em tese, uma dobradinha entre o executivo e o legislativo, ou o judiciário, que é a dobradinha Lula-STF, né? A gente sabe também que houve uma certa promessa de campanha de que STF não se colocava amigos, e não apenas colocou amigo, colocou o braço direito e o braço esquerdo, né? Então foi realmente o contrário do que disse na campanha de 22. Mas ok, também é uma coisa legal, foi feito tudo dentro da lei e foi executado mesmo assim. Você percebe que existe essa dobradinha, executivo e judiciário? O que você pensa sobre isso? Na verdade, hoje no Brasil, a gente tem um executivo que não executa, um legislativo que executa e um judiciário que é a instância máxima da República. Essa é a verdade hoje da tríade tá meio dos deturpado o negócio. Tudo deturpado. Os poderes, segundo a nossa Constituição, os poderes deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Hoje nós não temos poderes nem independentes nem harmônicos entre si. Hoje o executivo ele tem severas dificuldades para executar. A gente tem ministérios que têm menos orçamento, inclusive, que o próprio Congresso Nacional, que deputados que têm emendas para poder executar orçamento. A gente tem um Congresso Nacional com uma força de orçamento muito grande, e um poderio cada vez maior. E quem tem poder não quer perder poder. Não quer perder poder. Isso é um fato. Então, e um judiciário que agora legisla, executa, faz tudo. Né? A gente precisa de uma reforma, na verdade, que coloque os poderes, cada um na sua caixinha, né, de execução. O presidente Lula ele hoje não teme o impeachment porque, na verdade, ele tem pouco poder. Quem manda a bem da verdade hoje nesse país, em termos de recursos e execução de programas, de orçamento, é o Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, quem tem o poder para julgar, legislar e fazer tudo mais é o Judiciário. Então, eu diria que hoje o poder que tem menos poder é o próprio Executivo, é o presidente Lula, que está ali sendo deixado até como, por várias vezes, uma verdadeira rainha da Inglaterra. Ele pode muito, ele ladra, mas não morde. Uhum. Ele diz que vai fazer, mas, na verdade, não executa. Eu até te desafio. Você consegue dizer um programa novo que o governo tenha criado, alguma coisa que o governo tenha feito? Mudou o nome das coisas que já tinham sido mudadas o nome do governo anterior, né? Voltou a Bolsa Família, voltou aquele Minha Casa Minha Vida, e ficou por isso. Não tem mais nada. Não tem nada. O governo não consegue fazer e nem executar absolutamente nada. Tudo tem que passar pelo Congresso Nacional, que tem hoje também um grande poder, principalmente financeiro e monetário. Nós tivemos ali alguns programas que foram idealizados, o próprio arcabouço fiscal, né, que substituiu o teto de gastos,
Mas isso veio com o Congresso Nacional. A gente teve a reforma tributária. A reforma tributária não vem do governo Lula, a reforma tributária vem do Congresso Nacional. Isso. Então tudo vem do Congresso Nacional, né? A bem da verdade. O que a gente precisa enfrentar hoje é justamente essa reforma dos poderes, né? Tentar enquadrá-los ali, cada um no seu eixo, cada um no seu poderio. O judiciário ele tem o poder de julgar, mas dentro da esfera constitucional, o que é válido e o que não é válido. O poder legislativo ele tem que legislar e fiscalizar. Só que o legislativo hoje está executando. E o poder executivo, como o próprio nome diz, ele tem que executar. Por um lado, isso é muito bom em alguns momentos, porque a gente acaba freando o poder executivo, né, em suas searas mais tirânicas, né? Mas, por outro lado, o Congresso Nacional não consegue frear o Poder Judiciário, porque nós temos ali vários parlamentares que têm rabo preso do outro lado da Praça dos Três Poderes, ali no Judiciário. Pois é, cara. Eu percebo isso muito claramente. Até porque as queixas que a gente tem com o Judiciário, que tem ganhado cada vez mais poder, as pessoas cobram, pô, mas cadê o Senado para tirar a cabeça de fulano que tá cruzando a linha? E aí a gente vê assim, pô, beleza, o Senado, de repente, ele não tem interesse, porque ele também sabe que teria a perder. Então, assim, um não mexe com o outro, os três poderes vão fazendo coisas erradas que prejudicam a população, nada acontece e isso vai ganhando força. Por exemplo, você falou do poder econômico do próprio Congresso Nacional, que eu fiquei espantado com essa informação. Muitas vezes tem deputado, tem parlamentar, que tem mais emenda, tem mais poder de financeiro do que um ministério do executivo. Sendo que isso não deveria nunca acontecer, né? O executivo executou, ele tem o orçamento, ele tem o dinheiro, ele vai alocar os seus recursos ao bel prazer de quem está na cadeira no momento, que é o presidente Lula. Agora, por exemplo, você não acha que isso não foi uma coisa que esses erros deveriam ter sido revistos no passado? Por exemplo, a emenda do relator, que o pessoal chama de orçamento secreto, dependendo de quem está no cargo. O que você pensa sobre isso? Aí não é dar poder demais para o Congresso? Você vê, há 10 anos atrás era impensável imaginar que um ministro de Estado tinha que ir até um parlamentar para pedir recurso. Né? Na verdade, era o contrário. Um parlamentar que ia até o ministério tal, com prefeitos, vereadores, para poder pedir recurso para aquela localidade. Não, hoje o que acontece é o oposto. A gente vê ministros muito mais vezes indo até o Congresso Nacional pedindo recurso. Lógico, isso começou a acontecer ali no governo Michel Temer. Certo. Michel Temer ele fez um acordo com o Congresso Nacional. O Temer ele é parlamentar de longa carreira, né? Não à toa foi presidente da Câmara algumas vezes, mas o Michel Temer ele começou a dar poder para o Congresso, empoderando o Congresso. Ele fez um governo que ele mesmo chama de semipresidencialista, né? Ele compartilhou a própria presidência com o Congresso Nacional. Isso cada vez mais foi aumentando. Quem tem poder não quer perder poder, ele quer ganhar poder. E foi dando uma alçada muito grande ao Congresso, a tal ponto que hoje o Congresso é ali a chave do orçamento com muito mais vultuosos recursos do que antes, né? Do que nunca antes na história desse país, como diz o nosso atual presidente da República. Então essa dicotomia da emenda de relator do orçamento secreto tem ali as duas faces da mesma moeda. Ela é positiva porque ela não deixa uma concentração de poder muito grande no poder executivo, mas ao mesmo tempo os líderes ganham muito poder. Então partidos maiores ganham uma fatia do orçamento inimaginável. Inclusive o próprio PL, partido de oposição, tem uma fatia grande de orçamento ali para poder mandar para as suas bases, né? Sim. Então a gente tem uma dicotomia que a gente também tem um debate grande para se fazer ali à frente para chegar ali na melhor maneira de executar, como fazer essa mediação de recursos, nem tanto lá, nem tanto cá. Sim, entendi. Vamos falar um pouco do ranking dos políticos? Com certeza. O ranking dos políticos já está com quantos anos já? A gente está no 12º ano. 12º São ano. 12 anos já de existência, 12 anos de caminhada. Por incrível que pareça, a gente sempre associa ranking dos políticos às manifestações de 2013. Mas já existia antes. O ranking, ele surge... A história é bem interessante. O ranking, ele surge em 2011. 2011. Com os nossos dois fundadores, Alexandre Ostroviec e Renato Feder, eles estavam prestes a inaugurar uma das fábricas deles. E essa fábrica teve boa parte do seu maquinário roubado. Eles procuram as polícias locais que dizem não ter recursos para poder investigar
onde foi, quem roubou, para onde foi, todo esse maquinário. Então a fábrica ela demorou algum tempo para poder ser inaugurada. E foi a partir dali que eles viram, bom, tem algo de errado com o nosso país, né? E resolveram sair do sofá e ir para ação. Então começaram a estudar e ver, o que a gente pode fazer para mudar esse país? Qual é o poder mais importante do país? Na época, o brasileiro dava mais importância à eleição presidencial do que à eleição do Congresso Nacional. Sim. E eles enxergaram no Congresso Nacional, desde já, você vê 12 anos antes, o grande poder dessa república com a chave do cofre, aquele que realmente pode direcionar as políticas públicas do país. E resolveram colocar os parlamentares como numa sala de aula, né? Elencando pontuação para eles, mas observando sempre métricas muito objetivas. Como o parlamentar ele gasta seu recurso, o ranking não é contra o gasto público, até porque o parlamentar tem que dar a transparência do seu mandato, o parlamentar gasta passagem para vir para Brasília, mas a gente coloca como o parlamentar gasta, se o parlamentar está faltando as sessões, se o parlamentar ele tem problemas na justiça e como o parlamentar vota as pautas dentro do Congresso Nacional. Então nascia assim o ranking dos políticos. E esse ranking é constituído por essas métricas, ou seja, não é, por exemplo, a gente sabe que qualquer pessoa e qualquer instituição, ela sempre tem algum viés político, tá? O que não é errado. O que eu julgo errado é quando esse viés político ele atropela o que é justo. Atropela o que é justo. Por exemplo, vocês, do ranking do político, têm um viés mais à direita, embora tenham também parlamentares que possuam, da esquerda, que possuam uma nota boa, né? Assim como também da direita e tudo mais. Então, são métricas objetivas, mensuráveis, que você pode dizer, ranquear ali qual parlamentar está tendo um bom ou não papel no seu mandato. Veja só, nós temos ali como um dos valores a defesa do Estado Democrático de Direito e a eficiência do Estado. Uhum. Quando a gente diz a eficiência do Estado, tudo aquilo que pode melhorar a vida do cidadão lá na ponta, em termos de política pública, o ranking vai atuar. Então, é justo que o Estado brasileiro tenha uma empresa estatal para colocar chip de boi? Esse dinheiro dessa estatal não seria melhor alocado em outra área do governo, em outra área do Estado? Então, dessa forma, a gente vai colocando ali, alocando políticas públicas. Então, naturalmente, essa visão de mundo, ela se enquadra mais a um grupamento político do que a outro, né? Da mesma forma, quando a gente fala de fim da corrupção ou diminuição da corrupção, nós temos partidos que têm parlamentares muito mais arrolados em critérios e condenados na esfera judicial do que outros. Então a gente acaba se colocando em um polo em defesa do fim da corrupção do que de outro polo. Uhum. Tem polos políticos que defendem a gastança desenfreada do Estado. Veja só, o ranking ele é um grande think tank onde a gente observa a filigrana da vida dos parlamentares. A gente consegue saber, por exemplo, que tem babá de filho de parlamentar que tem passaporte diplomático. Isso a gente consegue pegar. Olha, isso é importante. Pois né? Porque isso aí é um indício de farra com dinheiro público. Total. A gente consegue saber que tem parlamentar que, ao invés de usar o carro oficial, que já está lá comprado pelo Congresso Nacional, o parlamentar está alugando uma BMW para poder fazer uso. Isso é gasto para o erário, isso é gasto público. Uhum. Então a gente consegue, com essa lupa, observar todo o parlamento brasileiro. Então, logicamente, o ranking ele acaba entrando numa esfera do que a outra. Mas, óbvio, a gente não tem preconceito, a gente dialoga com todos os partidos políticos. Quando o ranking nasce, ele se colocou numa esfera política até mais identitária, ideológica, mas naturalmente isso, com o passar dos anos, o parlamento foi dando mais respeitabilidade também para o ranking. Uhum. Não à toa, vencemos ano passado a medalha do mérito legislativo entregue pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Então, tivemos uma parlamentar do PT, a senadora Tereza Leitão, no nosso top 20 do ranking dos políticos melhores parlamentares. Não são casos isolados, acontece, porque os parlamentares gastam bem seu recurso, votam bem, têm uma política boa anticorrupção. Isso tudo entra dentro das nossas métricas de avaliação. Eu acho que é interessante isso, porque cada vez mais, a cada eleição, pelo menos eu percebo. E lógico, as coisas são um pouco lentas, porque é a cada 4 anos, aí como vocês têm 13 anos de existência, vocês pegaram 3 eleições. Exato. Né? Enfim, o que eu penso é o seguinte, houve assim, existe pelo menos eu percebo as pessoas colocando o ranking dos políticos como um bom termômetro a cada 4 anos,
né, para você saber ali quem você vai votar, ou então ter uma ideia de que o político que você votou, o deputado que você votou na eleição passada está desempenhando ou não um bom papel. Isso pode ajudar na definição do critério do eleitor, né? E lógico, quando você tem um ranking como esse, é interessante que eu comece a perceber que os próprios deputados, eles começam a querer levar a sério o ranking, né? Já teve deputado que estava com a nota baixa, procurou vocês para melhorar? Como é que é isso? Já muitas vezes. O ranking ele nasce como um portal. Era só um site com essas métricas objetivas. E com o passar do tempo, foi se tornando muito mais do que um site. Se tornou uma instituição até de grande porte, onde a gente separa dois lados, né? Nós temos o lado de educação cívica, são quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais, e temos o lado de relações governamentais, que está ali diariamente lidando com os parlamentares no dia a dia, né? Já teve vários parlamentares que nos ligaram perante uma votação para perguntar como é que eu posso votar aqui, me oriente, como eu voto nessa pauta, como eu voto naquela pauta. Líderes de partido que nos procuraram até essa semana. E vocês são abertos a isso? Totalmente. Vocês conseguem orientar, por exemplo, que às vezes o partido deixa o voto livre, mas o deputado às vezes está perdido assim, poxa, o que minha base gostaria que eu representasse? E aí vocês podem ajudar nisso? Esse é o nosso papel. Nós temos alguns produtos também voltados justamente para essa orientação. A gente tem um boletim parlamentar que a gente envia para os 594 gabinetes, orientando o voto. Né? A gente orienta o voto deles, mas não é só orientar sim, não, quanto ponto. Não, a gente também tem uma orientação técnica. Então a gente também faz uma avaliação, uma análise de impacto legislativo, quanto que aquela proposição ela vai alterar na vida do cidadão lá na ponta. E entregamos isso para os parlamentares. A gente ajuda eles na hora de decidir o voto ali dentro do plenário. Né? Então, esse é o funcionamento da nossa área de inteligência dentro do ranking dos políticos. E assim a gente vai fazendo a nossa vivência. Mas já teve diversos parlamentares que nos procuraram, estavam lá embaixo, nos procuraram, deram praticamente a chave do gabinete deles para que a gente pudesse orientar eles como eles poderiam melhorar dentro do ranking. E esses parlamentares, com o passar dos anos, chegaram ali ao top 100, saíram do top 500, foram para o top 100, top 50 do ranking, subiram bastante. Então, a gente já tem uma permeabilidade dentro do Congresso muito grande. E isso é um trabalho até de respeitabilidade que a gente vem adquirindo aí com o passar dos anos e dialogando sem preconceito identitário. A gente dialoga com todos os parlamentares. Veja só, o ranking, a gente tem lá os membros do PSOL, por exemplo, ali nas piores posições. Não são as últimas posições, mas estão bem colocados. Né? O PSOL é um partido que defende aumento de Estado, aumento de imposto, tem essas preocupações. Mas, ao mesmo tempo, o PSOL é um partido muito anticorrupção. Então, nas pautas anticorrupção, a gente acaba se colocando até, cerrando fileira junto com o PSOL. A gente vocaliza essas pautas com eles. Da mesma forma, o PT, em algumas proposições de bem de Estado, até porque eles estão no governo nesse momento, a gente acaba estando ali do mesmo lado, como foi o caso do Marco das Garantias. O Marco das Garantias ele veio na esteira ali para melhorar e facilitar o crédito, o acesso ao crédito dentro do Brasil. Foi um projeto que já vinha desde o governo Bolsonaro, o governo Lula encampou, e a gente, naturalmente, já era uma proposição que a gente avaliava como positiva para o país. Então estivemos do mesmo lado. A gente não tem esse preconceito, se eles estão daquele lado, a gente está naturalmente contra. Não. Se é bom para o país, a gente vai estar favorável. Eu acho que a bússola tem que ser sempre essa. É bom para o país? Juan, me fala uma coisa. Vamos supor que nós estamos em 26 e eu estou em dúvida de qual deputado federal eu vou votar. Como eu posso utilizar o ranking dos políticos para me ajudar? Naturalmente, o ranking desde as eleições de 14, ele já tem sido uma ferramenta muito importante na decisão do voto. Isso a gente percebe tanto pela quantidade de acessos que tem ao site. Nas eleições de 22 foram 40 milhões de acessos ali no último mês da eleição, em outubro de 22. Né? E da mesma forma a gente já observa que existe uma correlação entre a reeleição e os melhores do ranking dos políticos. Em 2018, dos nossos 100 melhores, 72 se reelegem, então uma taxa de reeleição de 72%. Nas eleições de 2022, dos nossos 100 melhores, 74 se reelegem. Nossa. Então a gente sai de 72% e vai para 74%. Já existe uma correlação nesses dados. Em 2026 vai ser a mesma coisa. Todo eleitor vai poder conferir dentro do site do ranking dos políticos, já pode conferir desde já. Como o parlamentar se portou no ano de 2023, como ele se portou no ano de 2024, no ano de 2025, no ano de 2026 e na legislatura inteira. Porque a gente também vai ter a média ali
dos 4 anos de legislatura, como ele se portou dentro desses 4 anos. Porque um parlamentar pode ir bem, muito bem num ano, pode ir não tão bem num outro ano, mas o eleitor ali no momento da sua decisão, ele pode comparar todo esse histórico, né? Pode olhar não só a foto, mas o filme todo. Exatamente. Teve o prêmio Ranking dos Políticos, que o último ocorreu em dezembro de 2023. Ele é um prêmio anual? Anual. Anualmente a gente premia. Então, o último foi em dezembro de 23 e teve um resultado interessante que o PL foi o partido com o maior número de parlamentares premiados, 51. A que você atribui esse destaque do partido e como funciona o ranking? Bom, vamos lá. O ranking dos políticos, ele tem ali vai de 0 até 10, né, como se fosse uma nota de escola, né? E para o parlamentar ser premiado, nós colocamos ali a nota 7 como o grande divisor para uma premiação ou não premiação, né? Então, a partir da nota 7, o parlamentar ele pode entrar ali na premiação. Exatamente. Entendi. O que compõe essa nota? São critérios objetivos, a gente não tira da cabeça os critérios. São critérios objetivos tirados de fontes oficiais. Então, de tribunais regionais eleitorais, do próprio STF, inquéritos, a parte de gastos do portal da transparência da Câmara e do Senado. O ranking faz esse trabalho de destrinchar para a sociedade brasileira como o parlamentar está se portando diante dessas esferas públicas, né? Uhum. E a partir disso a gente tem a nota ali colocada para o parlamentar. Tivemos ali a nota de corte, nota 7, para o parlamentar ser premiado ou não, e naquele momento, em dezembro de 2023, 116 parlamentares tiveram uma nota acima de 7. Então tivemos ali 116 parlamentares premiados. É natural que o PL tenha sido o partido mais premiado, uma vez que o PL também é o partido que tem a maior quantidade de parlamentares, né? Então, naturalmente, isso já configura. Mas, ao mesmo tempo, nós não tivemos, o PL ele não teve nem o melhor senador e nem o melhor deputado federal. O melhor senador foi o senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. Ele teve 3 projetos aprovados em plenário ano passado. Isso é uma quantidade muito alta, muito expressiva. Um dos projetos muito interessante, que foi a nota fiscal unificada brasileira. A gente está aqui conversando em Brasília. E aqui a gente sempre, quando a gente vai no mercado, pergunta CPF na nota, que é aquela questão do retorno do tributo para ti. E isso foi uma unificação, um projeto dele, de unificar isso para todos os estados brasileiros. Um projeto muito legal, muito bacana, levar essa política pública que é bem legal e funciona em Brasília para o restante do Brasil. Então, naturalmente, ele foi o nosso melhor senador. Enquanto o melhor deputada federal foi a deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, deputada extremamente combativa na questão anticorrupção, também teve projeto aprovado em plenário, e que tem um gasto muito, muito pequeno e tem uma atuação muito forte. Uma atuação forte. Né? Muito forte dentro do parlamento brasileiro. Então isso é levado em consideração. Mas quanto ao PL, a gente tem ali grandes quadros. É impossível deixar de falar dos quadros do PL. Temos ali grandes quadros que estão postos. A gente tem ali o deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança, presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Nós temos o deputado Luiz Lima, que é um dos deputados que mais fala em tribuna e que mais combativos em plenário. Cabo Gilberto, da mesma forma ali da Paraíba, também tem uma atuação muito interessante. Não dá para deixar de falar do deputado Nicolas Ferreira, obviamente, agora presidente da Comissão de Educação, extremamente combativo. Então tem parlamentares que eles figuram ali entre os melhores, naturalmente, dentro do PL. Falando um pouco sobre a questão do papel da imprensa, a gente sempre ouve um trocadilho, uma expressão de que a imprensa seria o quarto poder. Eu acredito que isso veio mudando ao longo dos anos, até com a internet, que a internet ela trouxe informação descentralizada e distribuída. Então, tem opiniões da imprensa que a gente começa a questionar e dar mais atenção aos opinadores livres da internet, por exemplo. O que você pensa sobre o papel da imprensa hoje, em 2024? Bom, durante o governo Bolsonaro, nós observamos uma diminuição da empregabilidade do recurso público dentro da imprensa tradicional brasileira. Então, a Globo, por exemplo, perdeu muito em arrecadação de dinheiro público durante o governo Bolsonaro, e assim foi com outras emissoras naturalmente, né? E quando Lula assume, a curva percentual desse mesmo investimento na imprensa tradicional, ela é completamente ascendente. O governo vem empregando cada vez mais e mais recursos
nessas empresas tradicionais de imprensa. E é muito difícil que nós tenhamos uma imprensa que está ganhando tanto mais recursos vultuosos por parte do governo que fale mal desse próprio governo, que está aportando dinheiro ali, né? Você não fala mal do teu patrão, né? Não tem como. Assim. Nós tivemos um caso essa semana da própria jornalista Daniela Lima, onde ela foi criticar o Elon Musk e falou, bom, nós estamos ali numa rede social que é controlada por um bilionário e ele é que diz o que pode, o que não pode, porque ele tem um recurso, ele que aplica ali. Bom, a gente tem da mesma forma as redes tradicionais de imprensa, onde nós temos ali um grande empresário que também diz o que pode, o que não pode ser falado, a revelia do Ibope. Se o Ibope está dizendo, olha, você pode, continua nesse assunto, fale mais desse assunto, naturalmente você vai falar mais daquele assunto que de outro, né? Isso. Então é uma rede livre? Não diria. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E é muito difícil que hoje nós tenhamos uma rede que fale mal do governo recebendo esses recursos. Mas, se a gente for perceber, a rede, a comunicação e a forma de imprensa tradicional que nós tivemos no Brasil ao longo de todo o século XX, né? E quando a gente diz século XX, a gente tem a mídia escrita, falada e televisiva, né? Tanto rádio, jornal, televisão. Essa mídia vem caindo em desuso. Hoje nós temos o grande poder que é isso aqui. É verdade. Então, tanto é assim que a gente está conversando até num próprio podcast. Então, a mídia tradicional, dita tradicional, ela vem perdendo força dentro do Brasil. Ainda é muito forte, principalmente nos grotões do Brasil, ali no grande interior do Brasil. Mas ela vem perdendo poder. E quando ela vem perdendo poder, é sinal de que o brasileiro ele desperta para novas formas de ideologias, novas formas de comunicação e, acima de tudo, vem questionar no que eu posso acreditar. Será que esse jornalista está falando a verdade ou não? Ou será que o outro está falando a verdade? Em quem eu devo acreditar ou não? O brasileiro passa a ter liberdade acima de tudo. Entendi. Falando um pouco agora sobre um pouco de cenário internacional. A gente sabe aí que hoje, né, esse ano a gente vai ter eleição nos Estados Unidos, né? Como é que você está vendo o embate aí? Você está vendo o Donald Trump mais forte ou mais fraco? Como é que você está percebendo essas coisas? Bom, tivemos Joe Biden eleito ali na esteira da pandemia, né? O Joe Biden ele acaba se elegendo com uma diferença pequena, mas foi eleito presidente dos Estados Unidos. E ao mesmo tempo a gente percebe um presidente muito antiquado para o pensamento do século XXI. O ex-presidente Donald Trump ele já criticava muito isso no então presidente Joe Biden, né, por esse arquétipo arcaico, essa figura mais envelhecida do Joe Biden. E nesse momento de mundo, onde a gente tem conflitos em todas as partes do globo, os Estados Unidos sempre se colocou como a grande polícia do mundo, né? E é nessa esteira que o Trump se coloca. O Trump ele se vende, bom, no meu tempo eu consegui acabar com a Al-Qaeda, Hamas, não tinha poder, eu dialoguei com o Kim Jong-un, eu dialoguei com o Putin, todos me respeitavam, e todos respeitavam os Estados Unidos, agora não respeitam o Joe Biden. Então o Trump vem nessa esteira da política internacional e ao mesmo tempo na política doméstica. A economia dos Estados Unidos, ela, apesar de ter uma nítida melhora, principalmente na questão do desemprego, ainda nos grandes grotões, nos cinturões mais aprofundados do interior americano, essa mesma melhora ela não é identificada. Então esse eleitor ele já se imagina num eventual governo Donald Trump novamente como uma nova forma de melhoria da economia americana. Então o Trump ele já se coloca ali à frente do Joe Biden, principalmente nas pesquisas americanas, óbvio. Os Estados Unidos ele tem uma configuração de eleição muito diferente do Brasil. Nem sempre quem vence no voto, quem tem mais voto é quem leva a eleição. Tem isso, né? Porque os delegados pelo Estado. Exatamente, a gente tem que olhar pelos estados. E quando a gente observa os estados pendulares, aqueles que decidem a eleição, o Trump ele tem uma larga vantagem sobre Joe Biden. Então é possível que a gente veja aí um segundo governo Joe Biden. Ao contrário do Brasil, o Trump, se vencer a eleição, ele não pode concorrer a um terceiro mandato. Lá não se pode. Ele já cumpriu um mandato,
apesar de não ter sido um mandato seguido, ele cumpriria um segundo mandato e não poderia ir para um terceiro mandato. Então o terceiro mandato ele é vetado, não é uma coisa assim, uma atrás da outra, mas não pode mesmo. Não Por pode exemplo, mesmo. O Lula ele poderia ir para um Lula 4. Poderia, naturalmente poderia. Lá não se pode, isso por conta do presidente Theodore Roosevelt. Perdão, não foi o Theodore Roosevelt. Isso se deu por conta do presidente Franklin Delano Roosevelt. É sobrinho do Theodore. O Franklin Delano ele ficou 4 mandatos seguidos. E a partir dele mudaram a Constituição e ali não se permitiu mais a reeleição, mesmo que de forma não sequencial. Então o Trump ele pode ir para um segundo mandato, mas ele não poderia continuar. Eu acho que isso é salutar. Ter a reeleição. Esse debate da reeleição está posto, inclusive, no Brasil. O que o pessoal tem falado sobre isso? O presidente Rodrigo Pacheco, do Senado Federal, ele tem colocado em debate dentro do Senado, criou um grupo de trabalho para realmente debater ali a questão da reeleição. Colocou o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, para ser o relator dessa questão, mas o que está posto no debate é o fim da reeleição para mandatos majoritários, ou seja, presidente da República, governador, prefeituras, colocar esse mandato de no máximo 5 anos para esses representantes e também, da mesma forma, no Congresso Nacional não permitir a reeleição. Então, no Congresso, o mandato de senador subiria de 8 para 10 anos, na Câmara dos Deputados subiria de 4 para 5 anos, mas não poderia a reeleição sequencial. Poderia a reeleição não sequencial. Para a presidência da República, a mesma coisa, não sequencial. Então, não sequencial. Sobe o tempo, mas não sequencial. Não poderia. Então, haveria ali uma escala entre mandatários, mas não poderia ter uma reeleição sequencial. Isso é até interessante, mas isso não cria um receio de uma nova política café com leite? Exato. É por isso que o debate está posto e é bom debater. A gente ainda não tem um modelo ideal, né? Mas a ideia é não regredir no tempo. Mas, já visto, a reeleição ela criou um incentivo negativo para o mandatário, né? Quando o presidente da República ele entra no mandato, ele já entra pensando na reeleição. E aí ele pensa em tudo, por exemplo. E na época da reeleição, muda-se regras, gasta-se excessivamente. Exato. E isso fica uma bola. A gente percebeu isso muito nitidamente no FHC 1 e 2. O FHC 2, tudo bem, que teve uma coisa que eu acho que foi muito importante, foi a desvalorização do real. Né? O real estava 1,22 ou 1,18 e foi para 1,90. Coisa de semanas, entendeu? Mas é pouca diferença hoje, mas tipo, isso quase dobrou o valor do dólar, né? Então, é muito, muito importante esse aumento. Então, assim, agora, de fato, existe isso, porque isso é ruim para a nação, porque parece que o presidente ele entra hoje preocupado em se manter no poder, fazer uma reeleição, deixar um sucessor. Por exemplo, Lula 1, 2 deixou Dilma. Aí depois Dilma, querendo ou não, mesmo que tenha sido deposta, preparou o terreno para o Lula 4, para o Lula 3, por quê? Porque também foram 15 anos ali. Você tem 15 anos de uma máquina trabalhando, você tem 15 anos de, querendo ou não, um trabalho que a esquerda costuma fazer muito bem, a questão do trabalho ideológico, de doutrinação ideológica. Eu coloco a palavra doutrinação nem como algo pejorativo, mas como algo concreto mesmo, que tem acontecido. Né? O que você pensa sobre isso? Falar sobre essa questão de doutrinação. Você acha que existe mesmo? É pesado? Deveria parar? Como é que é isso? Eu sou contra essas temáticas de reeleição. O próprio autor da PEC da reeleição, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, já se colocou contra também. Ele disse que um dos maiores erros, já fez um meia-culpa. Foi na época dele que teve a reeleição. Exato. Não era permitido. Não era permitido. Constitucionalmente não era permitido. O Brasil, a nossa Constituição, ela criada em 88, ela se coloca de maneira mais parlamentarista do que presidencialista. E ela coloca que haveria uma revisão tempo depois para que o Brasil decidisse qual regime político deveria seguir. Ali em 93 optou-se pelo presidencialismo. Inclusive o brasileiro foi às urnas e votou, né? Se você queria o parlamentarismo, o presidencialismo ou a monarquia. Então, e o presidencialismo ganhou de fato. Mas preconizava-se que o presidencialismo não teria reeleição e o mandato seria fixo. Em 97, o governo Fernando Henrique ele propõe a PEC da reeleição e teve grandes escândalos, inclusive de reeleição, de compra de voto na emenda da reeleição. Reeleição passa. Anos depois, quase 20 anos depois, o presidente Fernando Henrique ele escreve uma meia-culpa dizendo que foi um dos maiores erros dele. E, de fato, também acredito que tenha sido. O presidente da República, uma vez que ele entra no poder,
ele pode até fazer um sucessor. É natural que um líder, seja dentro da sua empresa, numa instituição, onde quer que seja, ele forme novos líderes, né? Ou ele busque que haja novos líderes. Agora, isso também pode gerar um incentivo negativo. Em 96, é preciso lembrar, nós tivemos eleição para prefeito de São Paulo. E naquele momento, Paulo Maluf ele não podia concorrer à reeleição e ele coloca Celso Pitta para disputar como seu ungido, né, para a prefeitura de São Paulo, e foi um desastre. Aquilo foi um desastre. Então também cria um incentivo perverso, né, dos ungidos. Mas hoje o que temos é um governante que entra no poder já pensando em ficar ad eterno. É quase uma tirania ali da presidência da República. Então a reeleição, o sistema de reeleição do modo operandi brasileiro hoje, ele acaba criando esse incentivo perverso. Entendi. Com relação a essa questão da doutrinação ideológica, você acredita que isso realmente exista? E você acredita que isso seja positivo ou negativo? E como isso poderia mudar no cenário? Eu estou lendo um livro, até muito interessante, eu recomendo, se chama Submissão, onde é um livro sobre uma distopia. Nas eleições de 2022 da França, um candidato mais à direita, ele foi eleito premier francês, né, presidente da França, mas ele acaba, para poder governar, ele tem que compor com algum partido. E ele busca no Partido Islâmico o partido para se aliar e poder fazer o governo. E o Partido Islâmico pede no governo apenas uma pasta dentro do governo da máquina francesa, que é a pasta da educação. E a partir da educação eles começam a disseminar justamente a cultura islâmica, a doutrina islâmica, e assim, menos direitos para as mulheres, a educação de você cultivar e procriar cada vez mais, e de repente, anos depois, você tem uma França cada vez mais islâmica. É natural que sim, a questão da doutrinação ela existe sim, e de todas as maneiras. Aqui no Brasil, nós tivemos um governador de estado que foi a público recentemente dizendo que era contra o fim, que era contra a reprovação, que a reprovação seria um incentivo perverso à educação. Bom, se você não tem uma reprovação onde tudo é aprovado, o que você não pode reprovar, né? Você está criando uma geração de medíocres. Medíocres e pessoas que não vão se esforçar porque ele já sabe que é uma questão de tempo para você se livrar da escola. É só você cumprir ali os anos letivos e deu. Exato, é um incentivo à mediocridade. A reprovação, o dizer não ou dizer você não conseguiu, esse sistema de incentivo você acaba desestimulando. Então é vergonhoso um governador de estado que foi secretário de educação na própria pasta ir a público e dizer o que ele falou. E naturalmente esse tipo de discurso ele acaba também uma forma de ideologização da própria educação. Você está criando um incentivo perverso. Para o estudante medíocre, é natural que ele diga, eu gostei dele, porque ele está dizendo que eu não preciso estudar. Então, beleza, que maravilha. Estou num país de medíocres. E ao mesmo tempo, disseminou-se no Brasil uma política muito, muito grande, principalmente nos governos Lula, da diplomização da sociedade brasileira. Hoje nós temos uma sociedade que o Brasil ele é um dos maiores produtores de artigos acadêmicos do mundo. A gente produz muito artigo acadêmico. Mas esses artigos acadêmicos não são utilizados para nada, não são referenciados mundialmente, porque a gente tem artigo acadêmico sobre absolutamente tudo, mas são artigos inócuos. E são artigos superficiais, digamos assim. Totalmente superficiais. Totalmente superficiais. A gente tem artigo sobre desde a futebolização, sobre excremento, sobre coisas assim medíocres. O Brasil, apesar de ter uma grande produção acadêmica mundialmente, nós temos uma baixa qualidade de referencial teórico. Então isso já revela que será que a gente está indo no caminho certo? Eu diria que não. O Brasil está caminhando para não. E, ao mesmo tempo, nós temos ali cada vez mais um incentivo por parte do Estado, justamente por um caminho mais ideológico de um lado do que de outro, né? Você ensina de uma forma o que aconteceu a história, mas você não mostra a história por completo. A história você tem que mostrar as duas faces da mesma moeda, para que o estudante também tome a consciência por si daquilo que aconteceu. Mas é importante que se mostre os dois lados, né? A Brasil Paralelo, por exemplo, lançou um documentário
nesse mês, se eu não me engano, mês passado, sobre o comunismo. Mas a Brasil Paralelo ela fez esse documentário observando e ouvindo a opinião de teóricos internacionais dos dois lados da moeda sobre o comunismo e sobre Marx. Isso é interessante. Isso é bom você colocar em perspectiva. Porque daí você tira as próprias conclusões. Agora, quando você só ouve um lado em detrimento do outro, naturalmente você tem ali um aculturamento até perverso da sociedade. Inclusive você não dando espaço para esse tipo de debate. Por exemplo, eu lembro que a gente sabe que as universidades federais, pelo menos, elas estão bastante loteadas com o pensamento da esquerda, progressista e marxista. Eu já vi há um tempo atrás vídeo teve uma sala de aula que um aluno, um professor, resolveu passar um filme com base na obra do Olavo de Carvalho, que acho que é o Jardim das Aflições, uma coisa assim, se eu não estou enganado. E aí, na hora que estava começando o filme, passado por uma pequena turma de alunos, simplesmente a sala foi invadida por outros alunos que são militantes da causa oposta, né, do progressismo, marxismo e tudo mais, e aí tiraram da tomada, quiseram calar, teve gritaria, quebra-quebra, não sei o quê, por conta disso. Então, eu acho que isso é extremamente nocivo, porque eu acho que o jovem, às vezes, ele não tem essa ideia de que o pensamento plural ele é salutar até para ele. Porque muitas vezes o jovem pode estar sendo, assim como todo jovem, o jovem que é um ser inexperiente e imaturo, ele pode estar sendo manipulado de alguma forma, seja para um lado e para o outro. E quando você dá as duas perspectivas, ele vai poder decidir, beleza, eu conheço a esquerda, conheço a direita, e beleza, agora eu já sei o que eu mais me identifico. Se ele só conhece um lado e ele participa de um grupo que rechaça o outro lado, ele está simplesmente cobrindo os próprios olhos. Exato. Você percebe a partir do momento que um lado se coloca como democrata. A palavra democracia ela preconiza justamente o debate entre dois lados, muitas vezes opostos. Mas há uma profusão de ideias ali colocadas, né? E na democracia vence aquele que tem mais votos, né? Só que, como você se coloca de uma forma democrática e de liberdade de pensamento, onde só o seu pensamento prevalece? Isso é um fundamentalismo burro, na minha visão. Inócuo. Você vê, você é um fascista, você é um racista, você é um... Você taxa a outra pessoa que você não gosta. Por completo. Por completo, você acaba... coloca um rótulo ali naquela pessoa, mas... tá, beleza. Mas será que eu também não sou isso? Será que eu não estou sendo totalitário, eu não estou sendo excludente, eu não estou sendo preconceituoso? Exato. A pessoa se colocar justamente nesse quadradinho e por muitas vezes não se enxerga, né? Então esses ditos defensores dessa pretensa democracia por várias vezes são, na verdade, os próprios fascistas, né? Você acredita que, por último, você falou a questão do Islã que foi colocado na sociedade francesa há muitos anos e aquilo vem gerando frutos dessa questão da pauta da educação e tudo mais. Você acredita que o Ocidente, de certa forma, ele está em queda? Ou está existindo uma coisa mais homogênea, onde Ocidente e Oriente daqui a alguns anos vão se confundir e se misturar? O que você pensa sobre isso? A gente tem um processo que existiu ali, principalmente na metade dos anos 80 para frente, da dita globalização, né? E o mundo cada vez mais integrado, a internet também facilitou isso. Essa é um debate que se colocou mais à prova na década passada, inclusive pela questão dos refugiados, né? Cada vez procurando mais países. Não que isso tenha caído, mas não é um debate que está colocado porque a gente tem conflitos hoje até maiores do que a própria questão dos refugiados hoje dentro do mundo, né, geopolítico. Mas é natural que a gente veja cada vez mais um mundo de fato integrado. Se a gente for observar hoje no Reino Unido, o próprio primeiro-ministro ele é filho de imigrantes, o Rishi Sunak, filho de imigrantes. Então, isso já está colocado dentro do mundo globalizado, o mundo cada vez mais com sociedades mais diferentes. Hoje, a gente tem uma colônia grande de brasileiros e latinos dentro dos Estados Unidos e o voto latino ele já influencia muito fortemente dentro da eleição americana. Então, essa é uma tendência que veio para ficar e cada vez mais a gente vai ver o mundo aí com várias faces. Juan, todas as pessoas que vêm ao podcast Neurotônico, ao final eu peço que deixe uma mensagem do seu coração. O que você gostaria de falar para quem está ouvindo a gente aqui hoje, nessa câmera aqui? Apesar dos pesares, não desistam do Brasil. O Brasil ele tem grande potencial. O Brasil, se a gente for olhar em perspectiva,
O Brasil de hoje é muito melhor do que o país que foi, né? O país onde eu nasci, hoje o Brasil é um país muito melhor e a gente tem a expectativa que seja um país cada vez melhor, apesar dos pesares. Então, a minha mensagem é justamente para que a gente não desista, que a gente tenha confiança, que a gente trabalhe junto, buscando essa melhora de país cada vez mais. Buscando dias melhores, né? Exatamente. Tá e eles certo. chegarão. Juan, eu quero agradecer muito a sua participação aqui, tá? Foi um papo incrível, um papo atual. Né? Você é a segunda vez que esteve aqui. Eu espero que nos próximos meses possa vir também para a gente trocar uma ideia, tomar um café aqui, trocar uma ideia sobre o cenário político que vai estar daqui a alguns meses. Não, com certeza. A gente tem eleição municipal aí em vista, tem muito assunto aí para tocar e quando quiser, tô aqui de volta. Vamos junto. E para quem quiser seguir você nas redes, como encontrar você? Como é que é? Bom, o Ranking dos Políticos é só acessar políticos.org.br, é só jogar Ranking dos Políticos nas redes sociais e a minha pessoa é só jogar Juan Carlos Arruda nas redes sociais, também é fácil de encontrar. Entendi. Então é isso, ó. Se você quiser saber exatamente qual foi o endereço que ele falou aqui, não se preocupa, porque já está na descrição do vídeo, clica na descrição que vai estar lá os links do Ranking do Político, dos Ranking dos Políticos, vai estar também o pessoal dele para vocês poderem ir lá seguir e trocar uma ideia, né? É isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui o que você achou, seu comentário é muito importante, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal também, porque em breve sairão os cortes dos melhores momentos. Vejo você no próximo podcast Neurotônico. Valeu, até logo e tchau, tchau.